noite a todos. Vamos iniciar nessa segunda-feira. Espero que estejam todos bem nos seus lares. Vamos então nesse momento unir os nossos pensamentos, os nossos bons sentimentos em torno da prece, para que nós possamos todos juntos pedir a proteção necessária ao plano espiritual superior para a nossa reunião de hoje. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, que nos acompanhem, que nos iluminem, que nos deem o entendimento necessário para compreender as lições de hoje, nos dando muita paz, harmonia e proteção. Que a equipe espiritual da casa possa estar conosco, nos auxiliando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a infelicidade real. Todos falam da infelicidade, todos já a experimentaram e acreditam conhecer seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é o que os homens, isto é, os infelizes, supõem que seja. Eles a veem na miséria, na chaminé sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava vestir-se de púrpura e que apenas esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso, e ainda muitas outras coisas, chama-se de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para os que não veem além do presente, mas a verdadeira infelicidade está antes nas consequências de uma coisa que na coisa em si. Dizei-me se o acontecimento mais feliz do momento, mas que tem consequências funestas, não é em verdade mais infeliz que aquele que a princípio causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo o bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas purifica o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade que uma infelicidade? Para julgar uma coisa é preciso ver-lhe a consequência. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso transportar-se além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças que vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que confundem um homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Esperai vós que chorais, e tremei vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se evita o destino, e as provas mais implacáveis, credoras, que a matilha instigada pela miséria, espreitam vosso ilusório repouso, para repentinamente mergulhar-vos na agonia da verdadeira infelicidade, a que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e o egoísmo.
Que o Espiritismo, pois, esclareça sob sua justa luz a verdade e o erro, tão singularmente desfigurados por vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem as guerras de combates arriscados à paz que não lhes pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no túmulo suas armas, suas bagagens e suas roupas, desde que saia vitorioso e com glória? Que importa aquele que tem que deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto carnal, desde que sua alma entre radiante no reino celeste? Delfine de Girardin, Paris, 1861. Desculpe. Essa é a nossa lição de hoje. Esse espírito foi contemporâneo de Allan Kardec, Madame Delfine de Girardin. Era uma médium que participou dos fenômenos das mesas girantes, conviveu com Victor Hugo, conheceu o próprio Allan Kardec e, quando desencarnou, ditou essa mensagem na codificação. E essa mensagem é sobre o que realmente é uma desgraça, o que realmente é uma infelicidade para o espírito. E ela é muito pontual para os nossos dias atuais. O quanto nós sofremos, o quanto nós nos tornamos infelizes por coisas que, na verdade, vão ser boas para o nosso aprimoramento. E o quanto nós nos tornamos felizes, satisfeitos com coisas que vão prejudicar o nosso aprimoramento. Eu vou dar um exemplo. A pessoa fica infeliz porque ela não consegue se vingar de um inimigo. Até o momento que ela consegue se vingar, e daí ela se sente feliz, satisfeita. Só que a pergunta é bom para ela se vingar? Vai fazer um bem para ela se vingar? Não. Então é uma felicidade ilusória. É preferível que ela não vingue. Um exemplo mais simples ainda. Tem muitas pessoas que se sentem infelizes e buscam nos excessos de comida, nos excessos de bebida, uma saída, uma fuga para tentar sanar o vazio existencial. Isso é bom para elas? Não. Elas estão se prejudicando. Veja que há aí uma inversão muito grande de valores. Em outras situações também. Uma troca de papéis. E é isso que fala o texto. Nós ficamos felizes com coisas transitórias que vão nos deixar infelizes no futuro e infelizes com coisas que vão nos deixar felizes no futuro. Essa conduta diante das aflições é que nos prejudica muito a nossa evolução. É óbvio que ninguém quer sofrer, e não é para querer. Mas entender os motivos das nossas aflições. Entender que elas estão relacionadas às escolhas anteriores, às escolhas atuais e também à criação de necessidades ilusórias. Elas são diferentes para cada um de nós. Se nós pegarmos vários exemplos, um pode estar infeliz pela ausência de companhia, pela ausência de amor. O outro pode estar infeliz por uma traição. Outro pode estar feliz pela falta de recursos materiais, ou porque não consegue realizar uma necessidade que ele criou, uma necessidade ilusória. Enquanto não almeja aquilo ali, enquanto não consegue alcançar aquilo ali, ele é infeliz. E muitas vezes Deus fala não, porque aquilo ali não vai ser bom para ele. Esse é o não de Deus, que é nosso Pai amoroso. E todo pai amoroso que ama o seu filho fala não para ele, não fala sempre sim. Por mais cruéis que pareçam
essas aflições, essas dificuldades, se nós conseguirmos ver elas de uma maneira geral, como um todo, passado, presente e futuro, nós vamos conseguir compreender melhor. As nossas ações do passado geram consequências no presente. As nossas ações no presente geram consequências no futuro. Então veja que nós temos aflições que estão relacionadas à nossa vida passada, nós temos aflições que estão relacionadas a atitudes atuais nossas, e nós temos aflições futuras que estão relacionadas às nossas atitudes atuais também. O presente plasma o futuro. É isso que nós precisamos compreender. Então, a infelicidade, ela não está no fato em si, mas na consequência do fato. A tempestade, por exemplo, como está no texto aí, durante o momento que ela está ocorrendo, ela quebra as árvores, ela causa danos, é um momento de aflição. Um temporal, um furacão, um tornado, por exemplo. Mas depois que passa, purifica o ar. Então trouxe um benefício futuro. Nós precisamos ir além do momento. Ver que lições nós podemos tirar das tribulações, das dificuldades. Porque a grande maioria daquilo que nós chamamos de infelicidade, daquilo que nós chamamos de desgraça, cessa com a vida corporal e tem compensações na vida futura. Eu vou lembrar aqui novamente do livro Céu e Inferno, novamente do capítulo que fala sobre o Código Penal da vida futura, e que resume em 3 itens principais. O primeiro é: o sofrimento é inerente à imperfeição, ou seja, o sofrimento está relacionado à imperfeição. Enquanto nós formos imperfeitos, nós vamos ter sofrimentos que vão nos causar infelicidade. A segunda: toda imperfeição, assim como as faltas decorrentes dela, trazem consigo os próprios castigos nas consequências naturais e inevitáveis, que foi o que falou no texto. As consequências das nossas imperfeições, dos nossos equívocos. Mas a terceira nos dá esperança, porque ela diz o seguinte: podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a felicidade futura. Ou seja, depende de nós, da nossa vontade, da nossa força, de conseguir anular consequências que vão nos tornar infelizes no futuro. E no final, ele coloca a frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Essa é a lei. O que é a nossa encarnação atual diante dessa eternidade? Diante de todo esse futuro que nós temos, senão um segundo? Se dissessem para nós: você vai ter que passar 1 segundo de felicidade no dia de hoje, e vai ter o restante do dia de felicidade, quem de nós não aceitaria? É isso que ocorre muitas vezes quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório antes de vir para cá, nessa encarnação. Lá nós conseguimos enxergar de uma maneira ampla e conseguimos ver que muitas aflições que nós passaremos nessa vida são pequenas diante das alegrias que nós teremos depois. Então nós não devemos, diante das dificuldades, nos entregar à melancolia, nos entregar ao desespero, nos entregarmos às reclamações, nos entregarmos ao desânimo, de maneira alguma.
Foi Jesus que asseverou: a felicidade não é deste mundo. O que ele quis dizer? A felicidade plena, a felicidade absoluta, 100%, não é desse mundo. Por quê? Porque é um mundo de provas e expiações. E como a gente falou agora há pouco, vamos oscilar entre alegria e tristeza. Mas nós podemos quebrar esse ciclo. E é possível que essa felicidade comece aqui, nessa encarnação. Nós temos que exercitar ela. E como que nós vamos fazer isso? Na forma de nós enfrentarmos a vida. Na maneira como nós enfrentamos as tragédias do cotidiano, que nos convidam sempre à reflexão, e muitas vezes a gente não reflete sobre aquilo, sobre qual lição nós podemos tirar daquilo. Enfrentar com bravura, como falou aí do soldado, enfrentar a batalha íntima com resignação e fé, como soldados que vão para a guerra, e a vida com simplicidade. Viver com simplicidade é um grande segredo. Isso é muito importante para nós. Esse exemplo do soldado na batalha, em que ele pode perder tudo, desde que ele consiga vencer, nós podemos trazer na frase de André Luiz, que vencedor é aquele que vence a si mesmo. Então, desde que eu consiga vencer a mim mesmo, que eu passe pelas dificuldades, que eu passe pelas aflições, que eu passe por infelicidades momentâneas. É preferível que eu passe por essas infelicidades perenes para conquistar a verdadeira felicidade, que é permanente, que é para sempre. Eu separei aqui para gente, para nós encerrarmos a nossa reunião de hoje, lições do Livro dos Espíritos. O homem pode na Terra usufruir de completa felicidade? Resposta: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. O que é esse amenizar seus males? É a conduta nossa perante essas dificuldades. E a 922, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? Vejam a pergunta de Allan Kardec. Existe uma fórmula para nós sermos felizes? E agora a resposta para fechar com chave de ouro. Com relação à vida material, consiste em possuir o necessário. Com relação à vida moral, consiste na consciência tranquila e na fé do futuro. Aí está a dica para nós refletirmos sobre o que é realmente a verdadeira felicidade e a verdadeira infelicidade. Essa foi a nossa lição de hoje. Eu convido vocês para que a gente encerre novamente, unindo os nossos pensamentos na prece, nas vibrações. Vamos pedir nesse momento pelos nossos irmãos que enviaram vários pedidos de ajuda para a nossa casa espírita, através do Facebook, através do Messenger, vários pedidos de auxílio, de oração, pedidos para que o plano espiritual ajude através de energias curativas, para que possam superar essas dificuldades que nós acabamos de falar. Nós necessitamos dessa ajuda. Então, todos aqueles que fizeram seus pedidos, nesse momento,
quiserem aí colocar nos seus lares um copo d'água para ser fluidificado pela equipe espiritual. E também acompanhe a oração com muita fé, com muita confiança em Deus. Ele é nosso Pai amado e Ele sabe sempre o que é melhor para nós. Vamos então, nesse momento, meus irmãos, pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos que estejam conosco no nosso lar, aplicando em nós os passos regeneradores, fluidificando a nossa água, nos protegendo por mais uma semana que se inicia. Vamos pedir pelos nossos amigos e familiares, por todas as entidades sociais, para os trabalhadores, voluntários e pacientes desses lares. Vamos pedir para os hospitais, para as casas de recuperação, que cuidam daqueles que querem sair do vício das drogas, do vício do álcool. Vamos pedir pelos presídios. Vamos pedir pelos nossos irmãos que se encontram doentes, do corpo e da alma, nos seus lares. Pedir pelos nossos irmãos desencarnados, que sofrem, que precisam da nossa ajuda, para os suicidas, para os homicidas, para os sofredores de toda ordem no plano espiritual. Pedir pelo nosso Brasil, que Deus abençoe o nosso país. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra, pela natureza, por todos aqueles que sofrem violência, fome, doenças. Vamos pedir por aqueles que cuidam da nossa segurança e da administração das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país. Que Deus ilumine a todos eles para que possam fazer um bom trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, e se Ele nos permitir, estaremos juntos novamente na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço para todos vocês.